Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Espero que todos se sintam acolhidos, né? Nesse lugar de oração. Lembrando sempre que Deus não está aqui. Aonde que Deus está? Aqui. Muitas vezes nós nos juntamos num lugar como esse para nos conectar nessa vibração. Mas ele tem que estar aqui. Sempre. Eu queria que vocês fechassem os olhos um minutinho só. Respirassem profundamente por umas 3 vezes. Para a gente se conectar com esse momento, com esse encontro. E nessa respiração vem a grande pergunta. Essa frase que a gente falou agora no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Aí tem um escritor muito conhecido, que ele deixou uma frasezinha que eu vou começar a minha troca de hoje com vocês com ela. Todos os dias, eu dou uma piscadinha para Deus pela manhã e digo para Ele que as nossas vontades coincidam, mas se elas não coincidirem, que a tua, Pai, prevaleça. Profundo isso, né? Mas qual de nós realmente faz isso? Qual de nós realmente aceita a vontade? Muito pouco de nós. Em Lucas, versículo 22, tem uma fala muito interessante de Jesus. Quando ele está lá no Morro das Oliveiras, e ele sabe que ele está diante dos seus últimos momentos, né? Ele está indo para aquele martírio que a história nos conta. E na sua dor ele diz para o Pai livrar ele daquela dor, né? E dentro dessa reflexão que ele faz no Monte das Oliveiras, ele diz que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Isso, gente, é muito fácil de fazer. Quando tá dando tudo certo, né, lindo? Quando a gente vê um bebê saudável, batendo palminha. E quando o nosso bebê tá doente? E aí? Tudo isso que nós vamos trocar hoje é a lei de atração e da física quântica. Porque tudo que está no universo, ele faz a sua volta e retorna para nós de alguma maneira. É horrível pensar nisso, eu também acho. Porque quando a gente vê a dor chegar na nossa vida, quando a gente vê um câncer chegar na nossa vida, um filho ser assassinado, a gente pensa, isso é muito injusto. É ou não é? Eu penso. Ou, quando penso, depois reflito e percebo que tudo aquilo está no seu caminho e no seu lugar. Adorei você também, meu lindo. Olhando fixo para mim. Todo esse processo que nós estamos vivendo enquanto brasileiros, enquanto seres encarnados, nas nossas vidas físicas, nas nossas vidas profissionais, financeiras, ela tem a ver com a vontade de Deus. Eu também não gosto, mas eu preciso olhar para isso. Porque para mim realmente está em ressonância com o universo, eu preciso aceitar que essas leis estão instaladas também na minha vida.
Não sei vocês, mas muitas vezes me questionei na altura dos meus 60 anos, por que algumas coisas aconteceram? Por que eu quebrei tantas vezes financeiramente? Ainda bem que fui só eu, né? Aqui todo mundo bem resolvido com isso. Por que tantas vezes eu tive a maledicência no meu entorno? Quem nunca? Minha filha, que teve câncer, está em tratamento, 38 anos, 2 filhos. Por quê? Uma filha especial, por quê? Adversidades, por quê? Muitas vezes eu questionei o universo, Deus, e a resposta sempre veio. E ela não mudou a gente. Mudaram as pessoas, o ano, mudaram as situações, mas a resposta do universo, que nós chamamos de Deus, sempre é a mesma. É o que você precisa, filha. É o que você precisa para evoluir, para aprender, para se desenvolver, para construir uma nova história, para que o seu espírito, nessa forja, aprenda a ser mais humilde, mais amoroso, aceite as situações que venha para você com mais entendimento. Quando a gente encontra, eu fiz uma cola, tá? Quando a gente encontra a pessoa certa nos nossos relacionamentos, sejam profissionais ou afetivos, é Deus, é a vontade de Deus. Quando a gente tem saúde, que tudo está pleno, desde a bisavó até o bisnetinho, é Deus. Quando a gente está numa profissão adequada, que a gente está ganhando bem, pagando as contas, é Deus. Quando o grupo que eu me envolvo, seja ele religioso ou de amizades, é todo mundo legal, é Deus. E quando não é assim, não é Deus? Não é, irmã? É Deus também. Quando nós vamos desenvolvendo consciência interna, quando a gente vai desenvolvendo, pode passar, meu mano, pode passar, sem problemas. Quando a gente vai desenvolvendo consciência interna, que é essa habilidade e capacidade de refletir sobre as coisas que estão no nosso entorno, a gente passa a chamar tudo de Deus. Muitos me perguntam quando eu falo isso, mas e aí? E a guerra lá da Rússia? Deus esqueceu a Rússia, ele apagou a Rússia. É isso? Nunca se perguntou, minha mana? Onde é que está Deus lá na Rússia? Ele está lá. Manifestando e permitindo que aqueles espíritos que lá estão também estejam fazendo a sua aprimoração. E na morte? E na doença? Ele está lá, nos ensinando a crescer. Eu digo uma frase que é horrível, depois o André briga comigo. A melhor coisa para curar uma pessoa é um câncer. Ela se cura de todo o vitimismo. Ela se cura da falta de vontade de viver. É uma cura imensa. Ela para de reclamar.
ela passa a olhar as outras pessoas com muito mais respeito. E muitas vezes é através dessa doença que a grande cura daquele espírito vem. E ela nem precisa morrer. Ela só precisa querer viver. E eu vi isso acontecendo com a vida da minha filha. Porque ela decidiu que ela ia parar de ser chata. Porque era chata, era chata. Tá indo um pouquinho. Pois é, a vida nos traz isso. Algum de vocês aqui já ficou desempregado? Não, ninguém, né? Quando você ficou desempregado, você deu valor pra caramba naquele trabalho que você não dava valor. Naquele salário que você achava horrível. Deu até saudade do chefe. Na hora que a gente perde o emprego, a gente diz que azar o meu. E esquece que Deus também está ali. Te ensinando a valorizar cada centavo do seu trabalho. Cada hora que você pegou o ônibus e se deslocou da sua casa até o seu trabalho. Cada hora que você se envolveu. Mas que quando você estava lá, você não prestou atenção. Seja feita a sua vontade. Pois é. Na hora que a gente se desemprega, na hora de um assalto, é a vontade de quem? É ruim olhar assim, né? Eu podia encher vocês de palavras bonitas. Mas talvez olhar a realidade como nós estamos olhando, sobre esta ótica, não ia nos fazer dar tanto valor à vontade de Deus, que nos cerca e nos permeia a todos. Num assalto, pode ter certeza que a vontade dele também está sendo feita. Em dezembro, dia 8, às 7 horas da manhã, eu saí da minha casa para levar minha filha e meu genro trabalhar e fui levar um peixe para o meu trabalho. Peixinho, bonitinho, no aquáriozinho, porque eu ia ficar muitas horas fora de casa, quis levar o peixe. Na esquina de casa, quando eu fiz a curva, o aquário virou. E eu, para salvar a vida do peixe, eu concordo contigo. Para salvar a vida do peixe, voltei para casa para botar água no aquário. Não tinha ninguém na minha rua. E eu estacionei o carro, botei água no aquário. Quando eu entrei no carro, 2 amigos, irmãos, com 2 armas na mão, levaram meu carro. Eu digo amigos e irmãos porque eles são luz como eu e você. Eles só ainda não descobriram. Do mesmo jeito que eu demorei muito tempo para descobrir a luz que eu sou. E que nós vamos descobrir, demorar para descobrir, eles vão descobrir também. Levaram o meu carro, mas não levaram o meu peixe. Eu salvei a vida do peixe. Passei a mão no peixe e saí do carro. Tu vai dizer, mas Jaqueline, que horror, será? Eu vi há 1 semana que eu estava braba. Braba, vocês não têm brabeza, só eu que tenho. Ninguém aqui tem raiva. Ninguém fica aqui incomodado quando as coisas não saem como você quer. Eu fico. E aí, o jeito que a vontade de Deus foi feita foi quando eles tiraram o carro e eu falei, valeu a pena a brabeza? Valeu a pena a raiva? Valeu a pena eu estar discordando das coisas que estão no meu entorno? E naquele momento, quando eles levaram o meu carro, e eu e a minha filha e meu genro ficamos com vida juntamente com o peixe, eu fui dar valor para a minha paz de espírito, para aquilo que eu vivo. Quando tem um cataclisma como esse que a nossa mana estava falando, né?
que foi lá no Vale dos Sinos, e agora nós estamos lá em Eldorado, Gravataí, Guaíba, todinho debaixo d'água, ainda não baixou a água. E lá no Cataclisma, Deus não estava lá? Não é a vontade dele. Não é a vontade de Deus? Nesse momento, ele não estava ali, né? O que é que vocês acham? Estava ou não estava? Cada um de nós tem as suas necessidades para experimentar. Muitos de nós estão em sofrimento no seu trabalho, porque não reconhece a vontade de Deus sendo manifestada muitas vezes através de uma chefia, de uma coordenação, de um amigo. Nos nossos relacionamentos, a gente não percebe Deus atuando, nos fazendo aprender a ser mais humildes, mais resilientes, mais habilidosos. Em tudo, irmãos. A vontade de Deus não espera o seu concordar, o seu avalizar. Ai, Deus, agora eu concordo que eu aceito. Eu lamento. A vontade de Deus se manifesta todos os dias. Quando você, hoje, o seu sistema circadiano, que é aquele que faz você e eu acordar de manhã, se manifestou, foi a vontade de Deus. Mas você não precisou apertar nenhum botão. Você não precisou acionar nada para que isso se manifestasse. Quando a chuva cai, quando o sol se levanta, a lua chega, a vontade de Deus se manifesta constante. Quando eu e você queremos que a nossa vontade seja feita, a gente muitas vezes deixa de perceber as manifestações dele acontecendo nas pessoas, nas histórias que a gente ouve, nas coisas que a gente vivencia. Nascer e morrer, a gente vem fazendo isso há muito tempo. Há quantos milênios será que eu e você viemos encarnando? Nas roupagens, às vezes masculina, nas roupagens, às vezes feminina, nas roupagens sem gênero? Quantas vezes? E por que será que nós estamos ainda aqui, vivendo experiências repetitivas que circundam a nossa vida, ó, e se repetem anos após anos, meses após meses? O que será que nós não aprendemos? Porque tudo aquilo que se repete na sua vida e na minha vida é porque eu quero que a minha vontade seja feita. É quando eu quero que seja do meu jeito. É quando eu digo para Deus, tu está errado. Cada vez que você reclama do que está acontecendo na tua vida, tu está dizendo para Deus que ele é injusto. Você está dizendo para ele que ele fez a coisa errada com você. É legal a gente parar para perceber que esse Deus, ele se manifesta de diversas maneiras e diversas facetas. É muito bom a gente ser caridoso. É muito bom a gente fazer o bem. Mas a primeira pessoa que você tem que fazer o bem é a você mesmo. Quando eu aceito as coisas que vêm no meu caminho, fica muito mais leve. A medicina já diz isso, tá, gente? As pessoas que vivem doenças com aceitação e entendimento, elas têm uma sobrevida muito maior. As religiosidades, cada uma à sua maneira, já diz isso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz isso. Resiliência, resignação. Resignação não é ficar como uma plasta,
sentada esperando as coisas acontecerem. Resiliência é quando você pega isso que está acontecendo na tua vida. Não reclama, não blasfema, não julga que está indevido e faz isso que está acontecendo na sua vida virar a maior lição que você teve. Quem é que está aqui hoje, nessa casa maravilhosa, porque está tudo certo na sua vida? Eu. Jaqueline, mas está tudo isso na sua volta? É. Porque tudo isso que está na minha volta e na tua volta é o que a gente precisa para aprender. Então, se está difícil para você, foi isso que te trouxe aqui. E é isso que trouxe você aqui para você refletir, para você ressignificar, para você transformar e aceitar que a vontade de Deus seja feita e praticada hoje e sempre. É fácil? Não. Não tem nada de fácil. Mas quem achou que estava no planeta passeio, errou o planeta. Todas as vezes que você confiar no universo, ele vai te mandar as respostas. Nem todas elas serão do seu agrado. Como você se comporta, verbaliza e sente é o retorno que você vai ter do universo. Porque eu e você recebemos o que precisamos para a nossa evolução. Então, seja feita a tua vontade, não a minha, ela se expande para tudo. Para tudo. Tudo que você fizer no seu caminho. Trabalho, relacionamentos, religiosidades, vida. Que a gente trabalhe cada vez mais dentro de nós isso. Porque Deus e o universo vai dar o que você vibra. Quanto melhor você vibrar, melhor você vai receber. Nem que isso seja uma notícia não muito satisfatória. Vai fazer com que eu e você nos desenvolvamos, cresçamos enquanto seres humanos. Para encerrar a minha troca, tem um livro que chama-se Pai Nosso, que é um livro escrito pelo espírito de Meimei, onde ela traz muito, ela disserta páginas a respeito dessa oração maravilhosa que todos nós conhecemos e oramos aqui. E dentro da fala da vontade de Deus, ela tem um poema que ela descreve. E ali diz: a gente deve usar e lembrar da vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência. Na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras é a luz. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura é a esperança. No erro é a corrigenda. Na queda é o reerguimento. Na luta é valor moral. Na tentação é a resiliência. Junto à discórdia é a harmonia. À frente do ódio é o amor. No ruído da maledicência é o silêncio. Quem de nós faz isso, né? Na ofensa é o perdão completo. Na vida comum é a bondade em favor de todos. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade de Deus
e da eterna sabedoria. Sabe as palavras. Porque quando eu sei lidar com as coisas que vêm para a minha vida, eu vou desenvolvendo essa consciência interna de que estar aqui, nesta matéria física, é sim um privilégio. 7 bilhões de espíritos estão esperando a vez para estar aqui. Sabiam disso? E você e eu, nós conseguimos. Nós conseguimos estar aqui na matéria com pessoas maravilhosas, num planeta e num país divino, com um equipamento maravilhoso, que a gente faz questão de estragar e inutilizar. Numa família que me ensinou tudo que eu sei e que eu não olho para ela. Num casamento que me ensinou muito de mim. Porque o outro é sempre espelho daquilo que eu preciso construir. O emprego que me deu o pão, que alimentou minha família. Numa religiosidade que me reforma todo dia. E eu, na minha vã ignorância, clamando que as coisas sejam diferentes. Porque eu não consigo ver Deus. Eu não consigo olhar para Ele através da minha própria história. Que seja feita, então, a vontade dEle acima da minha e que eu possa enxergar isso em todos os momentos da minha existência. Gratidão imensa por essa oportunidade e que o amor se manifeste na vida de vocês como ele se manifesta na minha, apesar da dor em alguns momentos. Gratidão. Eu vou tirar.